Nós estamos numa série de estudos e mesmo hoje sendo Páscoa, nós vamos prosseguir nessa série de estudos. Nós estamos tratando de uma série chamada Perfil Espiritual. Nós estamos buscando, através do comportamento descrito na Bíblia Sagrada, conseguir observar qual é o Espírito, qual é a ação que age através desse comportamento. Nós estamos entendendo, meus irmãos, que à medida que nós compreendemos do mundo espiritual, tudo passa a ser diferente na nossa vida. Às vezes nós vemos ações e comportamentos à nossa volta e a gente fala assim, nossa, eu não entendo por que isso. Quando nós passamos a discernir espiritualmente, tudo fica diferente. Eu vou pedir para eles levarem um estudo para você. Hoje nós vamos falar do espírito de Datã, Corá e Abirão. Se você puder, já abra a sua Bíblia e também já abra aí o estudo, para que juntos nós possamos avançar. Vamos abrir nossas Bíblias em Números, capítulo de número 16, porque por aqui nós vamos começar o nosso estudo de hoje. Números, capítulo 16, versos 1 e seguintes. Meu irmão, tem uma coisa que nós precisamos ter bem claro na nossa vida. O único Espírito que nós queremos no nosso viver é o Espírito Santo de Deus. Nenhum outro nós aceitamos que permaneça ou que reine na nossa vida. Nós já falamos sobre o espírito de Caim e esse nós não aceitamos. Nós já falamos sobre o espírito de Lameque e esse nós não aceitamos. Nós falamos sobre o espírito de Nimrod e esse nós não aceitamos. E agora nós vamos entender como é que age o espírito de Datã, Corá e Abirão. Para que, tendo esse conhecimento, nós também possamos ter um posicionamento firme, e se na nossa vida existe esse sentimento, esse espírito, nós vamos mandar embora em nome de Jesus. E se observarmos a nossa volta, nós vamos repreender também isso em nome de Jesus. Amém? Vamos então abrir a Bíblia Sagrada, Números capítulo 16, versos 1 e seguintes. Você pode acompanhar essa leitura comigo? Diz assim: E Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e a filho de Pelete, filho de Ruben, e levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento, varões de nome, e se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: demais é já, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Como Moisés isto ouviu, caiu sobre o seu rosto, e falou a Corá e a toda a sua congregação, dizendo: amanhã pela manhã, o Senhor fará saber quem é seu, e quem o santo que com ele fará chegar a si. E aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto: tomai vós incensários, Corá e toda a sua congregação, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Baste-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Corá: ouvi agora, filhos de Levi, porventura há pouco para vós é que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si e administrar o ministério do tabernáculo do Senhor e estar perante a congregação para ministrar-lhe, e te fez chegar a todos os teus irmãos, os filhos de Levi contigo. Ainda também procurais o sacerdócio, pelo que tu e toda a tua congregação congregados estáis contra o Senhor. E Arão, que é ele
que murmureis contra ele? E Moisés enviou a chamar a Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Porém eles disseram: não subiremos. Porventura pouco é que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel, para nos matares neste deserto? Senão que também totalmente te assenhorareis de nós? Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança. Porventura arrancarás os olhos deste homens? Não subiremos. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: não atentes para a sua oferta, nem um só jumento tomei deles, nem a nenhum deles mal. Disse mais Moisés a Corá: tu e toda a tua congregação, ponde-vos perante o Senhor tu e eles, e Arão amanhã. E tomai cada um o seu incensário, e neles ponde incenso. E trazei cada um o seu incensário perante o Senhor, 250 incensários. Também tu e Arão, cada qual o seu incensário. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário, e neles puseram fogo, e neles deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação com Moisés e Arão. E Corá fez ajuntar contra eles toda a congregação à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação, e falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: apartai-vos do meio desta congregação, e os consumirei como num momento. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: ó Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem, indignar-te-ás tu tanto contra toda esta congregação? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda esta congregação, dizendo: levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então Moisés levantou-se e foi a Datã e Abirão, e após ele foram os anciãos de Israel. E falou à congregação, dizendo: desviai-vos, peço-vos, das tendas destes ímpios homens, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Levantaram-se, pois, do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, e juntamente com suas mulheres e seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: nisso conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos, que de meu coração não procedem. Se estes morrerem como morrem todos os homens, e forem visitados como se visitam todos os homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que esses homens irritaram ao Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo dele se fendeu. E a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Corá e a toda a sua fazenda. E eles e tudo que era seu desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu, e pereceram no meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu do clamor deles, porque diziam: para que porventura também nos não trague a terra a nós. Então saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: diz Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque santos são. Diga graças a Deus. Vamos ao estudo, eu começo a explicar algumas coisas a você. O episódio de Corá, Datã e Abirão é uma das mais graves rebeliões registradas no Antigo Testamento. Eles representam o espírito que se levanta contra a autoridade estabelecida por Deus, disfarçando rebeldia com um discurso de justiça. É um espírito que ainda atua,
promovendo divisão e desprezando o princípio da submissão espiritual. Amém? Hoje, avançando nessa série de estudos, nós vamos tratar de mais um ponto importante. O espírito de Datã, de Corá e de Abirão. Embora isso tenha acontecido ainda na saída do Egito, esse espírito ainda continua atuando na vida de pessoas, continua tentando agir na vida de igrejas, tudo isso para trazer exatamente assolação. Você veja que Datã, Corá e Abirão conseguiram com o seu discurso levar 250 homens junto com ele. E não eram quaisquer 250 homens. Eram inclusive líderes do povo, que deixaram-se levar por aquele discurso. Discurso aparentemente doce, discurso aparentemente inofensivo, discurso, na verdade, de quem parece querer o bem e o melhor, mas que, na verdade, era um discurso que dentro dele tinha veneno. E era, na verdade, para trazer destruição a todo o povo de Deus. E é importante nós conhecermos o espírito de Datã, Corá e Abirão, para que nós não permitamos que esse espírito entre na nossa vida. E possamos, meus irmãos, estar atentos para não sermos contaminados por aqueles que têm esse espírito. E que, na verdade, aquilo que eles mais estão fazendo, e muitas vezes sem perceber, porque quando o espírito toma o homem, ele às vezes toma o homem de forma consciente, mas muitas vezes ele toma o homem de forma inconsciente. Então muitos são até usados pelo mal e não estão dando conta que são usados pelo mal. E geralmente esse espírito não entra em pessoas que não têm posição de liderança ou respeito. Esses espíritos entram em pessoas que têm posição de influência, porque ele atua que é exatamente para poder, em um discurso, poder corromper pessoas, poder comover pessoas, poder fazer com que pessoas concordem com aquilo que eles querem fazer, que nada mais é do que uma rebelião. Só que quando você se rebela contra a obra de Deus, uma autoridade de Deus, você não se rebela contra uma pessoa, você se rebela contra o próprio Deus. E isso é algo muito sério. Vamos entender como é que esse espírito age, através do comportamento deles. Primeira coisa, leia comigo o verso 3 de novo. Números, capítulo de número 16, verso 3. E se congregaram contra Moisés e contra Arão e lhes disseram: demais é já, pois que toda a congregação é, e todos eles são, e o Senhor está no meio deles. Primeira coisa, quando chega Datã, Corá e Abirão, junto com aqueles 250 homens, e ele chega diante de Moisés, o que ele diz? Chega, Moisés. Toda a congregação é santa, toda. E todos estes aqui também são santos. Toda a congregação realmente é santa. Todos esses, por terem uma posição, um cargo, uma função, significa que também são santos? Vamos ao estudo? Essa afirmação contém uma meia-verdade. Embora todos sejam santos, Deus escolhe líderes para funções específicas. O espírito de Corá contesta o chamado e a unção de outros por inveja e ambição. Quem anda no espírito de Corá quer igualdade sem submissão, autoridade sem aprovação divina.
quando Corá, o Datã, vão diante de Moisés, o que eles estão querendo? É tomar a posição que era de Arão e tomar a posição que era de Moisés. Eles encontraram pessoas que apoiaram aquele discurso que ele estava dando de que toda a congregação é santa. Deus não fala só através de Moisés, Deus fala através de nós também. Deus não usa somente a essa pessoa, não, Deus usa quem Ele quer. Deus, Ele fala com quem Ele quer, Deus se revela através de quem Ele quer. Tem muita gente que quer posição, mas não quer submissão. Aprenda uma coisa, eu sempre digo isso aos nossos obreiros, e eu aprendi isso desde muito cedo na obra de Deus. Mais do que habilidade para poder fazer qualquer coisa, o que Deus Ele quer, pessoal, ao nosso coração, chama-se submissão. Tem muita gente que você olha e você fala, nossa, mas tem tanta gente mais capaz do que ela. Tem, só que talvez não tenha mais submisso do que ela. Esse é o ponto. Eu sempre vejo isso. Quantas pessoas talvez existam mais talentosas, mais bem preparadas, que falam com maior eloquência, que têm muitas vezes muito mais estudo do que nós temos. Mas por que Deus, na sua graça, Ele muitas vezes continua contando conosco? Porque talvez aquele que queira ser muito, não faz o básico, que é se submeter à vontade de Deus. Querer ter posição e autoridade para poder dizer, eu sou o diretor, eu sou o manager, eu sou o CEO, eu sou o CFO, eu sou o COO, tantas siglas que tem hoje no mundo, né? Que alguns são CEOs da própria vida, né? Então, além da gente ter tudo isso, e muita gente quer ser isso, muita gente acha, para que eu vou continuar trabalhando para esse, se eu posso ter o meu próprio negócio? Quer saber, o dia que eu tiver meu negócio, eu vou chegar a hora que eu quiser, eu vou viajar. Talvez muitos que hoje têm a sua empresa também pensavam que ia ser mais fácil. Muitos que hoje são donos do seu schedule achavam que ia ser mais fácil. Muitos que montaram a sua companhia acharam que ia ser mais fácil. E se deram conta que hoje você está trabalhando muito mais do que você trabalhava e às vezes ganhando menos do que ganhava. Porque você tem que pagar tanta coisa, tanto compromisso, que está sobrando até menos para você hoje do que sobrava antes, sem você ter dor de cabeça nenhuma. Quando o espírito de Datã, Corá e Abirão se manifesta, meus irmãos, ele faz com que a pessoa, ela queira ter essa autoridade, esse poder, mas sem ter uma aprovação de Deus. Ela ter uma posição, mas sem ser o próprio Deus que o moveu para ter. No que diz respeito às coisas espirituais, pessoal, é diferente. Eu disse no começo do culto aqui que nós vamos começar a preparar pessoas. Não significa que todas as pessoas que estão se dispondo a aprender e a querer servir, de imediato vão ser colocadas a fazer algo. Mas significa que você está dizendo, Deus, eu tenho o meu coração para servir. Porque quem define o que vai fazer e para que vai fazer, esse é Deus, pessoal. Não é por amizade, não é por classe social, não é porque é bonitinho, não é porque tem olho claro, não é porque tem documento, não é nada disso, pessoal. A questão não é essa. Mas quando Datã, Corá e Abirão se manifestam e esse Espírito vem, faz com que a gente consiga, com o nosso discurso, querer igualar a todos e questionar autoridades que são dadas por Deus. Porque é muito fácil você questionar dizendo, isso não foi Deus, isso foi a pessoa, não, isso é coisa do homem, Deus não tem nada a ver com isso. É muito fácil a gente questionar dessa forma. É muito simples.
Só que quando nós passamos a entender do mundo espiritual, nós ficamos atentos em relação a algumas coisas. Porque nós não nos deixamos enganar por alguns discursos. Nós não deixamos nos levar por alguns discursos. Porque nada, meu irmão, é contrário àquilo que Deus estabelece. Lá em Hebreus, capítulo 13, verso 7, olha o que diz a Bíblia Sagrada. Hebreus, marca números aí, né, que a gente já volta. Mas Hebreus, capítulo de número 13, verso 7. Olha o que diz o texto sagrado. Hebreus, capítulo 13, verso 7. Hebreus, capítulo 13, verso 7. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Então Deus estabelece, meus irmãos, na obra dele, pessoas para poderem conduzir as coisas de uma forma plena. E há princípios espirituais que se manifestam muito além das quatro paredes da igreja. Dentro de uma congregação, você tem lá, dependendo dos nomes eclesiásticos que cada congregação tenha, mas vamos falar da nossa. Aqui nós temos os pastores, aqui nós temos os pastores auxiliares, aqui nós temos os obreiros, aqui nós temos os líderes ministeriais. É dessa forma que nós temos a composição ministerial aqui na Igreja da Graça. Alguns você tem bispos, alguns vocês têm apóstolos, alguns você tem presbíteros, enfim. Mas cada pessoa nessa posição de autoridade na qual Deus ele dá, não é verdade? Mas além de você ter esses princípios de organização da obra de Deus, esses mesmos princípios de autoridade se manifestam dentro da nossa casa, na posição do homem em relação à sua família, na posição da mulher em relação à sua família. Também se aplicam em relação às autoridades do país, porque nós temos que respeitar as autoridades constituídas do país. Se aplicam também dentro da vida profissional, dentro de uma empresa. Se aplicam também na vida escolar, no respeito ao diretor, aos professores, ao corpo docente daquela escola. Então são princípios de autoridade espiritual. E quando esses princípios são muitas vezes questionados por conta de pessoas tomadas por esse espírito, aquilo pela qual se almeja, meus irmãos, é poder ser tido como igual, mas sem se submeter às responsabilidades, ao compromisso e à submissão que aquela função, que aquele cargo faz com que a pessoa ela tenha. Querer ser dono todo mundo quer, querer ser chefe todo mundo quer, querer ter título todo mundo quer. Mas quanto mais nos é dado, mais nos é cobrado. E nem todos têm a disposição de poder fazer. Então, mais do que a habilidade, a submissão e a fidelidade é importante no que diz respeito ao princípio espiritual. Porque quando existe isso, o próprio Deus capacita para fazer aquilo na qual Ele quer usar a pessoa. O próprio Deus dá as ferramentas e as habilidades para que aquela pessoa possa desenvolver aquilo que lhe foi confiado. Então, cuidado quando você vê esse espírito se manifestar. E volto a dizer, espírito de Datã, Corá e Abirão não se manifesta em pessoas que não têm influência. Esse espírito se manifesta em pessoas que têm influência, porque elas conseguem com esse discurso trazer até líderes para poderem abraçar essa visão que é demoníaca e que na verdade é destrutiva. Continuando. Verso de número 2. Volta só um pouquinho aqui. E levantaram-se perante Moisés com quantos homens? 250 homens dos filhos de Israel. O que eles eram? Maiorais da congregação,
chamados ao ajuntamento, varões de nome. Vamos ao estudo. Corá atraiu 250 líderes, homens influentes. A rebelião contra a liderança legítima rapidamente se espalha quando há vaidade e descontentamento. O espírito de rebelião contamina quando encontra corações frustrados e egos inflamados. Todos esses 250 homens que foram conduzidos a pensar como Datã, Corá e Abirão eram pessoas que estavam cheias de frustração, porque tinham saído do Egito e tinham expectativa na saída do Egito, só que as coisas não aconteceram como eles imaginavam que aconteceria. Do texto que nós lemos, você vê que eles diziam: eu não vou até você porque nós saímos do Egito e olha só a situação que nós estamos. Nós ainda não temos terra nenhuma, nada nos foi dado. Tem muita gente que tem as suas expectativas frustradas, porque as coisas não acontecem como elas querem que aconteçam. A direção não é dada como elas esperavam que teriam. Então essas pessoas que ficam descontentes, que ficam frustradas, essas pessoas facilmente, elas são conduzidas a abraçar esse tipo de discurso. Discurso esse que vem exatamente para promover separação, para promover destruição. Mas mal sabem essas pessoas que abraçam esse tipo de discurso, que na verdade não vai ser a obra de Deus que vai ser destruída. Não vai ser uma liderança saudável levantada por Deus que vai ser destruída. Mas as suas próprias vidas é que estão sendo colocadas em risco por causa disso. Tem muita gente que compromete o seu casamento, tem muita gente que compromete os seus negócios, tem muita gente que compromete a sua vida, simplesmente por conta de se permitir ser convencida por esse espírito do inferno, que na verdade busca isso. Sempre, meu irmão, quando existe o ego inflamado, aquele desejo lá dentro na pessoa de querer ser vista, ser reconhecida, ser notada, estar em evidência, isso faz com que esse espírito se chegue até essa pessoa. Você veja, toda pessoa que está bem, ela não tem ninguém que chega diante dela dessa forma. Mas quando a pessoa está mal, parece que todo mundo chega e começa a trazer aquilo para ela. Por quê? Porque é uma vulnerabilidade. E é dessa forma que esse espírito age, que é para tentar exatamente pegar no nosso lado emocional. Você já viu aquela frase? Quer conhecer uma pessoa? Dá poder para ela. Você conhece pessoas que quando ganharam um cargo, uma função, mudaram? Você conhece pessoas? Quem conhece pessoas assim? Pastor, meu Deus, daquela pessoa depois que... Meu Deus, o que aconteceu com essa pessoa? Não é que ela mudou, é que na verdade ela já era daquele jeito. Só não tinha a oportunidade de poder demonstrar aquilo. O dia que ela teve oportunidade, ela passou a demonstrar aquilo. Olha o que a Bíblia diz lá em Judas, capítulo 1, verso de número 11. Esse Judas não é o traidor não, viu? Judas, capítulo 1, verso de número 11. Judas é o penúltimo livro da Bíblia. Judas, capítulo de número 1, versículo de número 11. O que diz aí? Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de quem? De Corá. Deus já avisou. Ai deles, porque deixaram-se levar
pela contradição de Corá. Então, meu irmão, cuidado, porque o espírito de Corá quer trazer uma aparente igualdade e ele quer gerar uma influência coletiva, e quanto mais pessoas ele consegue contaminar, mais ele acha que vai alcançar o objetivo, mas não vai, porque ele está tratando com coisas que são maiores, são de Deus. E as coisas de Deus, essas o inferno não conhece. Mas um outro aspecto, volta para Números capítulo 16, verso 4. Olha só. Vamos entender como é que uma pessoa de Deus se comporta diante disso. Diz: como Moisés ouviu isto, fez o que, meus irmãos? Caiu sobre o seu rosto. Vamos entender isso no estudo. Moisés responde com quebrantamento e não com vingança. O verdadeiro líder busca a face de Deus em meio à oposição. O líder espiritual se prova na forma como reage aos ataques injustos. Meu irmão, não deixe no seu coração aquele sentimento: fulano vai me pagar, o fulano vai ver, a mão de Deus vai pesar sobre ele. Você não precisa ter isso no teu coração. Às vezes na obra de Deus acontecem tantas coisas, pessoal, que às vezes a gente nem sabe. Porque o que adianta você ficar trazendo publicamente os problemas que ocorrem, fazendo com que pessoas inocentes ouçam coisas que ao invés de edificar, vão trazer tristeza, aborrecimento e chateação. Na cabeça de muitos, porque você não fala nada, as pessoas dizem assim: quem cala consente. A verdade, meus irmãos, é que uma pessoa de Deus, ela não contende com o mal. A Bíblia diz: não cabe ao servo de Deus contender, antes ser manso, ser humilde. Quando alguém afrontar você, quando alguém se levantar contra você, contra uma liderança que você tem, quando alguém conseguir mover pessoas para tentarem agir de uma forma contra você, vai diante de Deus, se prostra, vai em oração. Porque não é contra você, não é contra eu, não é contra uma liderança, é contra Deus. Então, meu irmão, clama por misericórdia. Porque a gente já sabe o fim que acontece com quem é tomado por Datã, Corá e Abirão. A vida não é uma vida de paz, a vida não é uma vida boa, compromete todas as áreas da vida. Então, cabe a nós ter o amor cristão. É fácil mentirem sobre você e você ficar calado? É fácil você ouvir retóricas mentirosas, meu irmão, que estão prejudicando diretamente você e aquilo que é competido na sua mão e atingindo pessoas, e você ficar quieto? Não é. Mas você tem dois caminhos. Uma, você deixa se levar por isso e enche o teu coração de mágoa, de ressentimento e de vingança. Ou você pega toda essa carga pesada e você diz: Senhor, eu celebrei a Sexta-feira Santa esses dias e lá na cruz o Senhor levou tudo isso. O Senhor levou esse fardo pesado para que eu tenha um fardo leve. O Senhor me deu uma nova vida. Então eu não vou viver uma vida carregando isso não, Deus. Me ajuda, tenha misericórdia dessa vida, traz aí o entendimento, em nome do Senhor Jesus. Leva essa pessoa a se arrepender enquanto é tempo, porque quanto mais endurecer o coração, mais complicadas serão as coisas. Mesmo que aparentemente pareça que quem está agindo errado esteja prevalecendo ou esteja na verdade bem, mas não se engane, porque a Bíblia diz que o ímpio, ele vai ser igual à folha da alface, a verdura. Ele cresce bonito, só que de repente ele murcha. E quando murcha, é de uma vez só. É de uma vez só. Isso é igual fogueira de jornal. Você já fez fogueira de jornal quando você era mais jovem? Você bota o jornal, de repente, do nada, apaga. Aí você fala: cadê essa pessoa?
Aí você fala, cadê o fulano? Cadê o ciclano? E você não ouve falar mais. Não é isso que Deus quer para ninguém. Então, pessoal, nós precisamos identificar isso, para que não assole a nossa vida, mas para que também nós não venhamos permitir sermos contaminados em relação a estas coisas, por momentos que muitas vezes nós passamos na vida, momentos às vezes de aborrecimento, de chateação, e aí Satanás vem para tentar trazer esse laço para o nosso coração. Romanos 8,33 diz algo importante, você pode abrir sua Bíblia lá, por favor? Romanos, capítulo de número 8, verso 33, vamos lá. Romanos, capítulo 8, verso 33. Romanos, capítulo 8, verso 33. Diz assim, Romanos 8, 33 diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Pronto. Quem é que justifica aquele que é do Senhor? É Deus, meu irmão. Por isso que não cabe a um filho de Deus ficar com... Não entre em bola dividida, como a gente diz. Não entra, pessoal, em brigas que não vão levar a nada. Não seja divulgador das más notícias. Nós temos que ser evangelistas, divulgadores das boas novas do Senhor. Amém? O espírito de Corá, meus irmãos, ele leva ao afastamento da presença e da proteção de Deus. E aí fica um alerta. Esse espírito ainda age entre aqueles que por inveja ou orgulho se levantam contra líderes espirituais legítimos. Rebelião contra a autoridade espiritual. Quando Deus é quem estabeleceu, é rebelião contra o próprio Deus. Contra o próprio Deus. Deixa eu explicar uma coisa para você que é importante. Na obra de Deus, pessoal, para que você possa exercer algo na obra de Deus, Deus, Ele dá a direção, e Deus, Ele usa pessoas para que as pessoas sejam levantadas. A pessoa, ela não se levanta e faz o que ela quer na obra de Deus. Mas é porque existe ordem e decência nas coisas de Deus. Você sabe por que Paulo, por exemplo, era muito questionado por conta de todos os outros apóstolos? Porque Paulo foi o único apóstolo que foi levantado diferente. Todos os outros, o próprio Senhor Jesus vem e chama, e os nomeia, e os capacita, e os discípulos também. O Paulo teve um encontro com Jesus no meio do caminho, e aí foi designado pelo Senhor. Então, por conta dessa situação, muitos às vezes colocavam à prova Paulo por causa disso. Porque foi o único homem na Bíblia Sagrada que foi levantado diretamente por Deus. Todos os outros, Deus usou pessoas para ungí-los, Deus usou pessoas para consagrá-los. Isso é importante a gente entender. Nada nas coisas do Senhor são feitas de qualquer maneira. Por isso, meus irmãos, que quando uma pessoa que na verdade se chega com responsabilidade de Deus, que tem autoridade para fazer isso, levanta algo, ele confere algo, e ora pela sua vida, e consagra você, uma unção é dada a você para exercer aquilo. Não despreze isso que lhe é confiado. Amém? Continuando. 1 Samuel capítulo 15, verso de número 23. Isso aqui é princípio espiritual. 1 Samuel, capítulo 15, verso 23. Olha só. 1 Samuel, capítulo 15, verso 23. Diz: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E o porfiar é como o quê? Iniquidade e idolatria. Olha como isso é sério. Quando, meus irmãos, nós agimos dessa forma, a justiça de Deus, ela vem. Volta para Números 16, 33.
E esse é um alerta espiritual. Porque, meu irmão, se nós somos tomados por esse espírito, ou muitas vezes convencidos por ele, saiba, a nossa vida não vai ser longa. O sucesso não vai ser longo. Ao contrário, corremos riscos, e riscos sérios. E quando a Bíblia fala sobre morte, volto a dizer, aquilo nós já aprendemos aqui quando falamos de Caim. Há coisas que nós achamos que na verdade é físico, quando na verdade não é físico, é espiritual. Comer o fruto no Éden iria morrer, era morte espiritual. A gente precisa entender de forma espiritual as coisas. As alegorias que a Bíblia Sagrada traz, que aconteceram no passado, é para que a gente entenda espiritualmente como as coisas acontecem hoje. Capítulo 16, verso 31. Olha só. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo deles fez o quê? Fendeu. E a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Corá, e toda a sua. E eles e tudo que era seus desceram como? Vivos ao sepulcro. E a terra os cobriu, e pereceram no meio da congregação. Amém? Não adianta, pessoal. Todos aqueles que originaram essa rebelião espiritual, por conta de vaidade ou de aparente frustração, e todos aqueles que aceitaram esse espírito de Corá e abraçaram aquele discurso e começaram a lutar de forma errônea, todos, sem exceção, nenhum permaneceu. A terra abriu, como se fosse, um terremoto que abre a terra, e todos eles caíram. E eu fico imaginando que poderoso que foi o juízo de Deus. Porque você imagina, meu irmão, 1 milhão de pessoas reunidas e todo mundo nas suas tendas. E estava cheio de tendas em volta de Corá e Abirão. Estava cheio. Você veja que a terra se abriu, mas não caiu um inocente. Só caiu aqueles que adquiriram e aceitaram em suas vidas o espírito de Datã, Corá e Abirão. Então você veja que como Deus, Ele tratou pessoalmente. Por isso que a Bíblia diz, a alma que pecar esta, morrerá. Por isso que naquele dia vão ter 2 numa cama, um vai e o outro fica. Porque Deus conhece a essência dos corações. Deus não coloca a maldade do pai no filho. O filho paga pelo erro do pai. O marido paga pelo erro da esposa. Não, meu irmão. É somente aquele que peca. É só esse que padece e que perece. Continuando no estudo, algumas coisas para a gente refletir do nosso dia a dia. Você reconhece os líderes que Deus colocou sobre a sua vida? Segunda pergunta. Você tem murmurado contra a liderança ou promovido divisão? Terceira. Está disposto a buscar o Senhor em oração, ao invés de alimentar a revolta? Por que é importante termos respostas a essas perguntas? Porque se nós não reconhecemos liderança espiritual, nós estamos involuntariamente abrindo brecha para que a gente se revolte a qualquer momento contra pessoas. Se verdadeiramente nós somos pessoas que ficamos murmurando pelos cantos, reclamando pelos cantos, agindo pelas costas, Deus está vendo isso. E a pessoa ela fica muitas vezes vulnerável a ser dominada por esse espírito de Corá. Estamos dispostos a buscar o Senhor em oração ao invés de alimentar revolta? O tempo que eu gasto falando, criticando, questionando, se eu gastasse em oração diante de Deus, meu coração ia ser quebrantado. Mas às vezes eu falo muito e oro pouco.
Eu mantenho um discurso muito bonito, um discurso que convence a muitos até, que estão como eu, ou cheios de vaidade no coração, ou muitas vezes cheios de mágoa, de ressentimento, de murmuração, ou de descontentamento. Só que quando a gente ora mais, o coração quebranta. Por isso que um filho de Deus tem que estar na presença de Deus todos os dias. Que é para que essas ações do inferno não assolem o coração. Tem gente que liga para o outro e fica 1 hora no telefone, mas não consegue ficar 5 minutos na presença de Deus em oração. Se eu não falo com Deus, meu irmão, como é que eu vou ter Deus guiando a minha vida e dirigindo os meus passos? Tudo vai ser ação da minha mente, tudo vai ser o homem interior, só que um homem interior contaminado por esse espírito vai promover contaminação. Uma laranja podre num saco bom, meu irmão, apodrece o saco inteiro. Volta ao estudo. Se o seu coração se identifica com Corá, Datã e Abirão, ainda há tempo de se arrepender. Submeta-se a Deus e ore por seus líderes. A honra e o respeito às autoridades espirituais atraem proteção e bênção. O espírito de Corá, Datã e Abirão traz divisão e juízo, mas o Espírito de Cristo nos chama a unidade, humildade e honra, que sejamos agentes de paz e edificação no corpo de Cristo. E não apenas isto. Vamos ler Romanos 5, versos 10 e 11, para que a gente encerre mais um estudo de hoje. Romanos capítulo 5, versos 10 e 11. Eu queria que você lesse em voz alta junto comigo. Romanos capítulo 5, versos 10 e 11. Romanos 5, 10 e 11. E se hoje nós estamos aqui, meu irmão, celebrando Páscoa, é porque essa palavra que nós vamos ler é verdade na nossa vida. Vamos ler juntos? Que diz aí? Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual agora alcançamos reconciliação. Meu irmão, todos nós estávamos num espírito de engano muito grande, muito grande. Mas Deus enviou Jesus para poder nos ensinar essas verdades bíblicas que nós temos tido a oportunidade todos os dias de, à medida que abrimos a palavra, estudarmos e meditarmos. E Deus, através da sua morte, nos inclui todos a Ele, nos reconciliando com Cristo. Quando nós participamos da Santa Ceia do Senhor e pegamos o pão e pegamos o cálice, nós estamos nesse momento trazendo essa memória. Esse sangue nos lava, nos redime e nos purifica. Esse sangue nos permite ter comunhão com Deus e nos permite ter comunhão com o nosso próximo. Meu irmão, que jamais o espírito de Datã, Corá e Abirão habite na nossa vida, mas que sejamos sempre cheios do Espírito de Deus. Seja a bênção que Deus te chamou para ser. Exerça a liderança que te foi confiada. E não queira, meu irmão, agir de forma diferente do que Deus te ensina. Quem te justifica é o Senhor. Vamos ficar de pé para nós orarmos? Vamos clamarmos a Deus em nome de Jesus. Vamos pedir ao Senhor essa graça. Vou pedir para o pastor Messias nos ajudar nessa oração, em nome de Jesus. Vamos abrir o nosso coração nessa hora. Coloque a mão assim sobre o seu coração, feche os seus olhos. Pai querido, nós nesta manhã nos unimos em oração e clamamos, meu Deus, em prol da nossa vida, clamamos em prol da vida da nossa igreja, da nossa congregação, clamamos em prol da vida dos nossos familiares,
Clamamos em prol da vida dos nossos colegas de trabalho, dos nossos amigos do colégio, da faculdade. Nós nos unimos, Senhor, porque nós queremos guardar o coração. Nós não aceitamos, meu Deus, nenhuma tentativa maligna que tente implementar o espírito de Datã, Corá e Abirão nas nossas vidas. Nós oramos, Senhor, para que nós sejamos teus e os nossos sejam teus. Nós oramos para que jamais venhamos deixar nenhum sentimento faccioso nos impedir, Senhor, de ser a bênção que o Senhor nos chamou a ser e de exercer aquilo que o Senhor nos compete como autoridade para exercer. Nós nos unimos em oração nesse altar, Senhor, clamando pelo teu povo, pela tua igreja, no nome de Jesus. Sim, meu Deus e meu Pai, e nesta oração, ó Deus, que nós queremos dirigir ao Senhor nesta manhã, porque sabemos, ó Deus, que opera em nós, ó Deus, é o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito Santo, para a obediência, ó Deus, e para que a gente possa, meu Deus, alcançar grandes voos no Senhor. Por isso, ó Deus, que a sua sabedoria do alto, pura, tratável, indulgente, rica, cheia de obras e de misericórdia, venha alcançar as nossas vidas nessa manhã. Um dia tão especial como hoje, ó Deus, aonde sabemos que o nosso Senhor ressuscitou ao terceiro dia, e com Ele ressuscitou todo aquele que nele crê, para viver uma vida de abundância, uma vida, meu Deus, plena diante de Ti. Por isso, ó Deus, que nós não queremos esse espírito contrário, ó Deus, como de Datã, Corá. Por isso, ó Deus, que nós buscamos ao Senhor e nos achegamos ao Senhor confiadamente nessa manhã, sabendo, ó Deus, que tudo foi consumado na cruz, porque sabemos, ó Deus, que o completo acesso agora está, meu Deus, diretamente em nós. Nós não precisamos mais olhar para o lado, mas sim para o alto. Nós, ó Deus, não precisamos, meu Deus, buscar resposta em lugar nenhum, porque Tu és a nossa resposta. Por isso, ó Deus, que o Senhor coloque em nós um espírito reto nesta manhã, um coração inabalável, ó Deus, porque quem subirá o monte de Sião, ó Deus? Os puros de mão e os limpos de coração. Por isso, ó Deus, purifica os nossos corações, limpa, meu Deus, as nossas mãos, que são as obras, meu Deus, que nós praticamos, porque se nós temos uma mão limpa, nós temos boas obras. Se nós temos um coração purificado, porque as obras do Senhor estão estampadas em nossas mãos. Então adestra, meu Deus, cada um esta manhã, ensina-nos, Deus, a caminhar na Tua palavra, calçado na Sua verdade, vestido da Tua justiça, usado a Tua couraça, Deus, para que a gente, meu Deus, possa apresentar o Senhor hoje e todo dia, meu Deus, confiadamente, com o coração puro. Que o Teu Espírito, meu Deus, venha tocar cada um, Deus, das plantas dos pés até o último fio de cabelo. E se há resquício, meu Deus, de rebelião, meu Deus, se há insatisfação, ó Deus, que nós lançamos por terra em nome de Jesus Cristo, para que a água viva, o bálsamo de Gileade venha encontrar cada um, venha purificar, meu Deus, não somente o coração, mas venha mudar o nosso entendimento, como Romanos, ó Deus, nos ensinou, como ali está escrito, ó Deus, que nós não podemos mais conformar com esse mundo, mas nós temos que mudar, meu Deus, esse mundo pelo entendimento da Tua palavra, que exercer o Teu evangelho é que deixar as coisas para trás, meu Deus, e avançar, ó Pai, para o prêmio da nossa salvação. E hoje, meu Deus, é um dia tão especial, onde nós aprendemos, meu Deus, que a rebeldia só leva, meu Deus, à morte, só leva ao desastre, só leva às coisas ruins. Mas aprendemos também, ó Deus, que aquele que Te obedece, aquele que se submete ao Seu senhorio, aquele que está diante de Ti, reconhecendo que Tu és o Rei do universo, esse alcança grandes coisas, esse, ó Deus, é próspero, esse, ó Deus, é livre, esse, ó Deus, tem uma mente, meu Deus, para avançar e conquistar tudo aquilo que o Senhor nos prometeu. E por isso, ó Pai, eu quero Te agradecer por cada um aqui presente, os familiares, os que aqui não tiveram, as nossas famílias, ó Deus, que estão na América, ou espalhadas em qualquer canto da terra. Ó Pai, alcance cada um nesta manhã, muda o entendimento, muda o coração, muda o caminhar, muda o pensar e traga, meu Deus, com cordas de amor. Ó Senhor, essa é a nossa oração nessa manhã. Obrigado pela Tua palavra. Queremos continuar aprendendo do Senhor.
Prepara o próximo domingo, Senhor, quando continuaremos nesse estudo. Leva-nos a entender cada dia mais. E tenhamos, meu Deus, a sabedoria e o discernimento diante de todos os comportamentos à nossa volta, entendendo o que está por detrás de tudo isso, para que nós jamais, Senhor, venhamos sair da posição na qual o Senhor nos tem, de filhos do Senhor. Ajuda-nos a cada dia, dando-nos discernimento de espíritos, pois assim nós agradecemos em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Diga graças a Deus. Amém.